Bom, se você não me seguir, não se inscrever no meu canal, depois dessa aula que eu vou colocar aqui, meu amigo, vamos lá, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar uma carteira com R$ 100. E aí, eu escolhi aqui alguns fundos base 10. Eu vou explicar para vocês o porquê da escolha de cada um, porque assim, eu estou partindo do pressuposto de que você já não tem mais dívidas, de que você já tem a sua reserva de emergência formada. E aí, né, vamos colocar a situação hipotética de que você já pagou todas as suas contas, sobrou R$ 100, e aí você quer investir em fundos imobiliários para receber renda passiva já a partir do próximo mês. Aí você fala, Renato, recebi não. Eu sobrou R$ 100 do meu salário, quero investir, vou colocar tudo no MXRF. Tá certo? Clarinho que não, né? Para isso a gente vai montar uma carteira diversificada. E aí a primeira coisa que você precisa saber é o percentual em cada setor que você precisa ter. Eu considero uma carteira conservadora o seguinte percentual. Vou colocar aqui carteira conservadora. Uma carteira conservadora é aquela que vai te dar uma rentabilidade bem ok, sem correr muito risco, tá? E aí eu considero o quê? 30% do seu valor em fundos de papel. Por que 30%, por que 30% em fundos de papel? Fundo de papel ele acompanha normalmente a inflação. Ele é o que repõe mais rápido essas oscilações que tem do IPCA principalmente. Claro que vai depender de cada fundo, né? A gente vai tentar mesclar aqui com fundos que tem CDI e IPCA para poder ficar uma coisa bem linear e aí você já receber aí essas variações conforme for oscilando a inflação, você já vai recebendo isso nos seus dividendos. Eu coloco 20% do meu patrimônio em fundos imobiliários de logística, porque a gente precisa ter fundos de tijolo na nossa carteira, porque tijolo é moeda forte. E fundo de logística é o tipo de fundo que eu mais gosto, porque ele é bem resiliente. Na pandemia aí, em 2020, 2021, a gente percebeu que a importância, né, dos galpões logísticos, porque você não podia sair de casa, precisava comprar as coisas para chegar em casa. E onde que eles ficam armazenados? Nos galpões logísticos, né? Um outro segmento que eu gosto bastante, que eu vou colocar, cadê a minha setinha aqui? Aqui, 20% eu coloco em fundos imobiliários. Opa, foi não, fui de shopping. Eu gosto muito também, porque da mesma maneira que os fundos de logística, eles foram bem resilientes na questão aí de sair da pandemia muito bem, né? E a outra porcentagem que eu vou colocar é 15% em fundos de renda urbana, que são aqueles fundos de varejo, né? E também 15% em fundos de escritório. De escritórios. Eu vou vir aqui. Pronto. Opa, tá difícil. Pronto. Então essa aqui é a porcentagem que a gente vai definir para nossa carteira, tá? Depois atualiza o sistema. Adiar. E aí, o que acontece? Dá para fazer uma carteira diversificada desse jeito com só R$ 100, Renato? Dá e dá muito, viu? A gente vai pegar o seguinte, ó. Eu tenho R$ 100, certo? Opa, R$ 100. Nós vamos primeiro buscar os nossos fundos imobiliários de papel. E aí, para localizar bons fundos, você vai abrir aqui o Google, vai digitar Status Invest. Ó, o primeiro link aqui que aparece, ó, tá vendo? Para mim aparece porque eu pesquiso todo dia, né?
Você vai entrar no primeiro link, e aí aqui, ó, nessa página bonita, você vai clicar aqui na lupinha, e aí os fundos que eu vou mostrar aqui para vocês não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, não é recomendação de nada, é apenas para fim didático. No começo do vídeo eu falei do MXRF, né? Hoje eu não invisto no MXRF porque ele está muito caro. Depois eu vou explicar a métrica aqui dos fundos imobiliários e depois eu vou comparar com o MXRF para vocês verem que ele está realmente muito caro. É um fundo muito bom, mas hoje está impraticável comprar o MXRF. E aí o primeiro que eu vou colocar aqui é o BTCI11, que é um fundo de papel também, do BTG Pactual. A gente vai colocar no nosso fundo, ó, lá ele. A gente vai colocar na nossa carteira fundos imobiliários base 10. Tá? Porque como a gente só tem R$ 100, a gente tem que fazer uma diversificação em todos aqueles setores que eu mostrei, né? Todos esses 5 setores, de uma maneira que caiba nesses R$ 100. Então não tem como a gente pegar fundos base 100, porque a gente só tem R$ 100. O BTCI 11, ele é um fundo de papel, como eu mencionei, e ele está custando aí, ó, R$ 9,23. Tem um dividend yield muito bom, 12,57 aí nos últimos 12 meses. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Nos últimos 12 meses ele valorizou quase 10%, apesar de ter caído 2,20 aí praticamente, né, no último mês. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente tem outras informações bem interessantes. Ó, o valor patrimonial desse fundo é R$ 10,16, mas hoje ele está custando, como a gente viu, ó, 9,23. Cadê? Eu volto aqui. 9,23. Ou seja, ele está bem descontado, né? Se você vai no mercado comprar um pacote de arroz, que o mês passado estava 20 e hoje ele está custando 15, você compra ou não compra? Compra, né? Para fundo imobiliário é a mesma lógica. O valor dele é 10. Tá 9,20, ele está aí, ó, com 9% de desconto praticamente. Esse fundo ele tem 200 mil cotistas aí aproximadamente na base, então é bastante gente que investe nele, né? E também um critério que eu uso bastante aqui para escolher, ó, é esse daqui, liquidez média diária. Eu sempre seleciono fundos que tem aí no mínimo 15 não, poxa, R$ 500 mil de liquidez média diária. Esse aqui ó, tem praticamente 2 milhões, então está dentro do que eu normalmente busco. Ele tem participação no IFIX. Sempre olha isso aqui, ó. Se você for comprar um fundo e ele não estiver participando do IFIX, foge que é bucha. E aí um pouquinho aqui mais para baixo, a gente vê no que realmente interessa, que são o quê? Os rendimentos, né? Os dividendos. É para isso que a gente investe em fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, aqui, o BPCI 11, ele paga 9 centavos por mês, né? Tem pago aí 9 centavos nos últimos meses. E um negócio importante que você tem que considerar na hora de comprar é a linearidade dos pagamentos, tá? Isso a gente vai ver aqui um pouquinho mais abaixo. Ó. Aqui nessa tabela, a gente consegue ver na primeira página aqui, né, que é essa que está aparecendo, de junho do ano passado até o último pagamento aí, ó, que é hoje, inclusive, né? Olha só os valores. 9 centavos, 9 centavos. Tem que olhar de baixo para cima, né? Ó. 9, 10, 10, 10, 10, 9 de novo aí até aqui. Ou seja, não mantém o mesmo valor, mas ele está num valor muito próximo. Não tem uma oscilação muito grande assim, de tipo, no mês ele paga 10 centavos, aí no outro ele paga 7, aí no outro ele paga 5 e depois ele volta para 9. Uma coisa que investidor de fundo imobiliário preza bastante é linearidade, tá? Então, o primeiro fundo que a gente vai botar na nossa carteira é o BTCI 11. Opa, BTCI 11. A gente vai pegar uma cota só dele, tá? Então, aqui, ó, ele está custando hoje
Opa, 9,23. Então, dos R$ 100 a gente vai investir aqui 9,23 no BTCI. Não posso colocar os R$ 30 aí no BTCI? Não, né? A gente sempre fala aqui sobre diversificação. Você vai diversificar em 5 setores diferentes, mas não quer dizer que você tem que ter só 5 FIIs, tá? Então, a gente vai parar por aqui e aí no próximo vídeo a gente vai ver os outros fundos imobiliários de papel que serão inclusos nessa carteira.